Olá, 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 meu querido estudante da EJA. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para estudar um pouquinho mais de matemática, né? Essa aula é da terceira etapa do ensino médio, nosso segundo semestre, módulo 1, unidade 1, e essa é a nossa aula de número 2, tá? Então, hoje, dando continuidade ao que a gente conversou na nossa aula de número 1, a gente vai falar um pouquinho sobre grandezas proporcionais. Então, na nossa aula de hoje, o nosso foco será algumas atividades, né? Eu vou trazer alguns exemplos de situações que a gente vai refletir um pouco e pensar sobre, matematicamente, a associação de grandezas que a gente tem nesses determinados exercícios, tá bom? Então, acompanhe os exercícios comigo, bem tranquilo, sem pressa. Olha só, o que a gente tem? Se um carro percorre 200 quilômetros em 2 horas, quantos quilômetros ele vai percorrer em 6 horas? Vamos primeiro pensar o seguinte: quais são as grandezas que estão sendo trabalhadas aqui? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quais são as grandezas. Deixa eu colocar aqui. Quais são as grandezas? A primeira grandeza que a gente consegue perceber é a grandeza quilômetro, né? A gente está falando aqui que o carro percorre 200 quilômetros em 2 horas. Então, a primeira grandeza que a gente tem é a grandeza quilômetro. E depois é dito para a gente que esse percurso é feito em 2 horas. Então, a outra grandeza é horas. Vamos nos questionar, então, quantos quilômetros ele percorre em 6 horas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar imaginar essa situação no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quando olhamos para o nosso cotidiano e para o nosso dia a dia, se estamos fazendo um percurso de carro, esse percurso leva 2 horas e eu gasto 200 quilômetros, então eu tenho um percurso para ser realizado e esse percurso é de 200 quilômetros. E eu levo 2 horas para fazer ele. Eu quero saber quantos quilômetros eu vou percorrer em 6 horas. Então, a gente pode imaginar que eu percorri 2 horas em 200 quilômetros, depois eu fiz mais 2 horas, não foi? De 200 quilômetros também. E para finalizar, eu fiz mais 2 horas e percorri 200 quilômetros. Então, percebendo a situação que é posta aqui para a gente tem o quê? 2 horas, mais 2 horas, mais 2 horas. Eu tenho um total de 6 horas percorrida. 6 horas passadas, né? E quantos quilômetros eu percorri nesse tempo? Nesse tempo, eu vou ter percorrido aí 6 horas e 200 quilômetros, mais 200 quilômetros, mais 200 quilômetros, 200 mais 200, 400, mais 200, 600 quilômetros. Então, para fazer o percurso aí de 6 horas, de 6 horas eu percorri aí 600 quilômetros. E isso, gente, estamos conseguindo fazer porque essas grandezas são grandezas proporcionais. De que forma? De que forma a dizer que para cada 2 horas eu percorro 600 quilômetros. Então, cada 2 horas eu percorro 600 quilômetros, não é isso? Com essa ideia em mente, eu percorri 2 horas, 200 quilômetros, mais 2 horas, então eu percorri 4 horas. 200 mais 200, 400. Mais 2 horas, eu percorri aí 6 horas, em um total de 600 quilômetros. Então, a ideia que eu trago para vocês aqui é uma ideia intuitiva, tá? A gente ainda não tem algumas técnicas matemáticas que a gente pode utilizar para fazer isso de forma mais direta, mas eu quero primeiro instigar vocês a pensar essas situações de uma forma um pouco mais intuitiva. Vamos para a próxima questão? Olha só.
Uma receita de bolo requer 2 xícaras de farinha para 1 xícara de açúcar. Se você precisa de 4 xícaras de açúcar, quantas xícaras de farinha você usaria? Essa é para todo mundo que já fez uma receita e foi para a cozinha preparar algo de interessante e viu na receita que era uma receita que era feita para apenas 2 pessoas e precisou aumentar a quantidade de ingredientes para render para 4, 6 ou 8. Aqui a gente tem a seguinte situação. Primeiro, eu preciso perceber as grandezas, né? Quem são as grandezas? Quem são as grandezas que a gente está trabalhando aqui? A receita de bolo requer o quê? Requer 2 xícaras de farinha para 1 xícara de açúcar. Então, as nossas grandezas são grandezas referentes às xícaras, né? Xícaras de farinha e xícaras de açúcar. Por que que elas podem ser consideradas grandezas? Porque a gente leva em consideração a possibilidade de mensurar. A gente consegue mensurar aí a quantidade de xícaras de farinha e a quantidade de xícaras de açúcar. Então, quem são as grandezas? Nossas grandezas são as xícaras de farinha e açúcar. Agora, vamos pensar essa situação de forma bem intuitiva. Eu coloco 2 xícaras de farinha para cada xícara de açúcar, né? Então, eu vou até mudar a quantidade a cor da minha caneta aqui. Por quê? Porque foi falado que eu preciso de 4 xícaras de açúcar. Então, eu vou desenhar aqui 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de açúcar, 4 xícaras de açúcar. Minhas xícaras não ficaram bem feitas, né? Mas é sobre, pessoal. Agora, para cada uma dessas xícaras de açúcar, eu vou usar 2 xícaras de farinha. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter, para essa xícara de açúcar, eu vou ter 1 xícara de farinha, 2 xícaras de farinha. Para essa segunda xícara de açúcar, eu vou ter 1 xícara de farinha, 2 xícaras de farinha. Terceira xícara de açúcar, eu vou lá e coloco mais 2 xícaras de farinha. E para finalizar, mais 1 xícara de açúcar e mais 2 xícaras de farinha. Então, aqui eu vou ter ao todo 4 xícaras de açúcar e quantas xícaras de farinha? Olha só, para 1 xícara de açúcar eu usei 2, então aqui eu tenho 2. Opa. 2. Eita, perdão, gente. Mais. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4 xícaras de açúcar, vou mudar a corzinha aqui. 4 xícaras de açúcar para quantas xícaras de farinha? Para 2, 4, 6, 8 xícaras de farinha. Então, qual que é a quantidade de farinha que a gente vai usar? 8 xícaras de farinha. Tá aí uma situação bem intuitiva para a gente conseguir trabalhar aqui. Novamente, tem métodos matemáticos que a gente pode fazer isso aqui de forma bem mais direta, sem precisar desenhar, sem precisar usar a nossa intuição aí, o do nosso cotidiano. Mas por agora, a gente vai trabalhar essa ideia um pouco mais intuitiva. E essa ideia é interessante porque aqui a gente tem coisas que a gente consegue perceber diretamente, né? Essas grandezas aqui, ó, a grandeza dos quilômetros pelas horas, são grandezas diretamente proporcionais. Conforme eu aumentei a minha quantidade de horas, eu aumentei a minha quantidade de quilômetros. Não foi isso que a gente fez? Nada do exemplo da farinha, da receita, a mesma coisa. Se eu aumento a minha quantidade de açúcar,
eu aumento a minha quantidade de farinha. São grandezas proporcionais. Elas crescem juntos, são diretamente proporcionais ainda, né? Existe uma proporção. Qual que é a proporção? Olha, eu tenho 2 para 1. Minha proporção aqui é 2 para 1, não é isso? É 2 xícaras de farinha para 1 xícara de açúcar. Proporção 2 para 1. E aqui, qual que é a proporção? Aqui, a minha proporção é 200 por 2, né? 200 quilômetros para 2 horas. 200 quilômetros para 2 horas. Aqui, a gente tinha uma proporção 2 por 1. 2 xícaras de farinha para 1 xícara de açúcar. Olha só o próximo exemplo. Um trabalhador consegue pintar uma cerca de 20 metros de comprimento em 2 horas. Quanto tempo ele levará para pintar uma cerca de 40 metros de comprimento, mantendo o mesmo ritmo de trabalho? Aqui, pessoal, eu estou supondo que esse trabalhador, ele não vai se cansar, tá? E é uma coisa interessante que a gente começa a perceber conforme a gente vai aprofundando nos exemplos e nos problemas que envolvam grandezas proporcionais. A gente tem que supor algumas coisas. A gente tem que supor, por exemplo, que aqui, nesse caso, o trabalhador não se cansa, ele não vai fazer nenhuma pausa, o braço dele não vai doer, ele vai manter o mesmo ritmo de trabalho ao longo de todo esse tempo. Ou seja, enquanto ele está fazendo o processo de pintura, não vai ter desgaste. Por quê? Porque, na realidade, a gente sabe que há um desgaste aí. Você não consegue pintar uma parede por 4 horas, por 2 horas sem parar e não cansar, não se mantém o mesmo ritmo. Mas, na matemática, a gente consegue perceber esses problemas com um olhar um pouco mais preciso e um pouco mais de imaginação, de perceber um cenário ideal aí para essas situações, né? Se a gente voltar no exemplo do carro, a gente vai perceber ali que ele vai ter percorrido 600 quilômetros em 6 horas. Será que ele parou? Se ele tiver parado, não vai ter tido essas 6 horas, né? Ele vai ter descansado, vai ter pausa para ir no banheiro, vai ter pausa para o lanche. Quando a gente está falando da receita, pode ser que a gente coloque um pouquinho a mais, nem sempre a quantidade de farinha e açúcar das xícaras são as mesmas. Então, por isso, a gente tem que levar essas coisas em consideração para isolar essas situações, né? Tirar a vida dessas situações para conseguir resolver os problemas. Vamos pensar essa situação aqui? Primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber quem são as grandezas. Quem são as grandezas aqui? Um trabalhador consegue pintar uma cerca de 20 metros de comprimento. Então, a primeira grandeza que a gente vai trabalhar é a grandeza comprimento. E qual a outra grandeza que está associada ao comprimento? É o tempo, né? Que é as horas. Então, é dito para a gente que ele consegue pintar uma cerca de 20 metros de comprimento em cerca de 2 horas. Então, olha só, eu tenho uma cerca aqui de madeira, né? Como que é aquelas cercas do filme, gente? A cerquinha do filme é assim, ó. Tem as pontinhas, né? Aqueles filmes americanos. E aí tem as tabinhas aqui, ó. A gente tem uma cerca aqui de madeira. E esse trabalhador vai pintar essa cerca. Quanto tempo ele vai levar? A gente sabe que essa cerca tem 20 metros. E ele vai levar quanto tempo? Ele vai levar 2 horas para pintar. 2 horas. Agora, se essa cerca fosse o dobro do tamanho, se ela tivesse 40 metros, então eu vou ampliar a minha cerca aqui. Essa cerca agora tem mais 20 metros, ela tem 40 metros ao todo, né? Então, aqui tem mais 20 metros. E eu quero saber quantas horas ele vai levar. Sabendo que ele leva 2 horas para pintar 20 metros, se ele pinta mais 20 metros, ele vai precisar de mais 2 horas. Então, os 40 metros de cerca aí
São pintados em quantas horas? Em 4 horas. Por quê? Porque existe uma relação de grandeza aí associada a essas duas, a essa cerca. Desculpa, gente. Existe uma situação de proporcionalidade associada às grandezas, comprimento e horas, tá bom? Ficou claro para vocês esse processo? Na nossa próxima aula, eu vou falar um pouquinho mais dos conceitos envolvendo grandezas proporcionais, mas agora trabalhando com a regra de 3. Na nossa próxima aula, eu apresento para vocês que regra é essa e a gente conseguirá fazer mais exercícios e de forma um pouco mais direta e menos intuitiva, podendo fazer aí com problemas que não sejam tão evidentes, que não possam ser desenhados, por exemplo. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.